Olá, segundo ano AFD, segundo BFD, disciplina OTP, Organização do Trabalho Pedagógico. Nos dois vídeos anteriores eu falei com vocês acerca dos instrumentos avaliativos e farei mais um vídeo falando do tema. Eu fiz uma apostila intitulada Apostila Aula 20, Alguns Instrumentos Avaliativos, parte 2, e disponibilizei via Classroom para que você pudesse me acompanhar. Eu faço as apostilas com a intenção de você lê-lo, né? Eu sempre disponibilizo antes, uma semana antes, para que você possa ler a apostila e assistir a aula sabendo do que se trata o tema. Então a explicação que é reduzida é de certa forma, uma ajuda para você entender o tema. Leia uma apostila para ver sobre o que estamos falando. A ficha de observação é um instrumento avaliativo. Tinha falado da prova e da observação. As fichas, elas são muito comuns na educação infantil. Educação infantil não tem essa questão de você avaliar para reter, para reprovar. Nós iremos ver em fundamentos históricos e políticos, quando falarmos da legislação acerca da educação infantil, que é uma fase em que não é recomendado, a LDB 9394 não recomenda que você reprove o aluno na educação infantil. Significa que você precisa avaliar o desempenho, como esse aluno está se desenvolvendo, não com o viés de classificar, de fazer ele ficar mais um ano no infantil 1 ou no infantil 4, enfim, não é essa a ideia. A ideia é você ter elementos para poder trabalhar, para poder levar, proporcionar um desenvolvimento a essa criança. E pode ser feito em forma de caderno, tem instituição que usa um caderninho, aí você anota alguma coisa, caderno de recado para os pais, a agenda, inúmeros meios ali. O importante é que seja organizado. Por exemplo, você precisa do material X. Se você falar para a criança comprar, a criança não vai saber explicar. Então anota ali, a mãe vê lá no final os recados para a mãe. A mãe, quando chega em casa, pega o caderninho, olha, está pedindo para comprar o Crepom. É diferente de você aqui. Se eu pedir para vocês hoje, gente, ó, na próxima aula vamos precisar, sei lá, de um coelho. Vocês vão aparecer com um coelho na próxima aula. Ali não, ali você precisa anotar os detalhes que você vai utilizar na próxima aula, um sulfite, uma caneta colorida, para que o aluno possa trazer, possa mostrar para a mãe. Então tudo isso faz parte da chamada ficha de observação. Lista de verificação, o checklist. Bom, em CMEs, vocês sabem que existe uma rotina, né? Que tipo de rotina? Nós temos a hora do acolhimento, nós temos a hora do sono, a hora do lanche, a hora da recreação, é permitido isso, permitido aquilo. Então você está construindo os valores mais essenciais dessa criança. Já fizeram estágio no CMEI, já sabem como é. É interessante você construir um acordo, um pacto coletivo, porque você tem crianças provenientes das mais variadas realidades. Então, um CMEI, um checklist, sabe aquele checklist que você faz, que o teu pai faz com o teu irmão, com tua mãe faz com o irmão? Guardou o brinquedo no lugar certo, pontinho positivo. Guardou a comida, não derramou a comida, juntou o lixo que jogou, separou o lixo na hora do descarte. Então você coloca ali as coisas que são relevantes, as atitudes que são relevantes, para poder anotar no caderninho se ele teve aquele ponto, se ele cumpriu aquela etapa. Você pode desenhar um checklist no caderno do aluno, pode pegar uma agendinha, mesmo agendinha, olha, isso aqui é das tarefas da semana, faz um mural com o checklist, e aí você faz o mesmo aluno marcar o checklist, né? Quem que cumpriu essa etapa de jogar o lixo no lugar correto? Faz o xizinho ou então faz o V e vai fazendo. Isso é o checklist, é uma maneira de você avaliar se o aluno teve um comportamento adequado. Educação infantil, comportamento importa muito, tá? Então, aí não tem nota. Então, o comportamento do aluno vai dizer muito sobre o seu desenvolvimento. Na página 2, eu falei de 2 instrumentos para educação infantil. Agora, na página 2, eu vou falar de 2 instrumentos que são... De um instrumento que é mais para os mais velhos, né? Que é o relatório, por exemplo. Dá para utilizar o relatório para criança? Dá, mas aí ele tem que ser bem mais flexível. O relatório é você descrever
você é muito utilizado quando você vai fazer uma visita, vai fazer um estágio, a professora vai lá, faça um relatório de como foi a tua experiência no estágio, o que você viu lá. Por que a professora pede o relatório? Porque ela é chata? Não. Ela pede porque você estagiou no CMEI X, a colega foi lá no CMEI Z, a professora só passou, não soube como que é a tua realidade, então quando ela lê o relatório, ela vai ver se vai ter alguma coisa relevante, se vai ter alguma intervenção que ela precisa fazer. Vai que você foi fazer um estágio, por exemplo, e você viu uma educadora que agiu de modo inadequado, como você não soube avaliar o comportamento da educadora, você também vai agir de modo inadequado. Então o relatório permite isso, que você transmita as suas impressões daquilo que você viu, seja de um cinema, seja de uma palestra. Eu já levei aluno para palestra e o palestrante falou coisas que, ao invés de contribuir, mais danificou a educação. Então acontece essas coisas. Se você colocar no relatório as suas impressões, nós poderíamos debater esses assuntos polêmicos de modo a construir um conhecimento que seja aceitável para a sociedade contemporânea. Essa é a ideia do relatório. E também é importante dizer o que você vai avaliar no relatório. Olha, eu vou avaliar a estrutura, vou avaliar isso, vou avaliar aquilo, para que o aluno saiba como ele deve proceder. Ah, eu vou tirar nota do relatório. Eu pedi capa para o relatório? Não. Se eu não pedir, então eu não posso tirar nota da capa. E por aí vai. Todo o trabalho que você não pediu, se eu pedir nas normas da BNT, eu posso tirar pontos se as normas não forem seguidas. Se eu não pedir nas normas, eu não posso tirar ponto pelo formato do trabalho. Portfólio, esse aqui também, vocês têm portfólio, quase que dispensável falar sobre isso, mas eu coloquei lá também. Você vai guardar, arquivar aqueles trabalhos que sejam relevantes para o aluno, aquela produção, aquela análise da experiência. E aí você pode ter uma pasta organizada por data, organizada por tema. Então o aluno obtém uma visão compreensiva do seu desempenho. Qual que é o benefício do portfólio? Você está lá no primeiro ano da formação docente, ou no segundo ano da disciplina prática de formação, no qual vocês usam o portfólio, por exemplo. Você pode comparar um trabalho realizado no primeiro trimestre com o do final do terceiro, para ver se você evoluiu, se você melhorou, qual a sua dificuldade, o que permanece sendo um ponto fraco que você precisa fortalecer com os alunos. Essas questões, né? O professor, o aluno, o docente, o estudante de formação docente tem que perceber no que ele tem dificuldade, conhecer as suas dificuldades para poder achar uma maneira de melhorar. Bom, alguns itens para o portfólio ali, o conteúdo e a forma de apresentação do portfólio reflete as experiências de aprendizagem, a produção do aluno realizado no curso, trabalhos, exercícios, tarefas, entrevistas, pode ser parte obrigatória do portfólio. O portfólio não é uma compilação aleatória, você não vai jogando qualquer coisa, né? Existe uma ordem. A professora deve falar para vocês, o que nós vamos colocar no portfólio? Gente, vamos usar o portfólio para isso e para aquilo. Então você só vai usar para isso e para aquilo. Você não vai guardar tudo quanto é coisa. Aí daqui a pouco eu tô lá, abri o portfólio da prática de formação, tem um trabalho de OTP. O que o OTP está fazendo ali? Ah, não, professor, eu gostei do trabalho e achei que ficaria bonito ali. Não, não é para isso. Tem que seguir as regras certas. Portfólio de prática é para as coisas de prática e que são explicadas em prática, para nada mais. Mapa conceitual é a maneira de você mapear um tema específico. Estamos falando sobre genética mendeliana, por exemplo. O que tem relação com a genética? A transmissão dos genes, os alelos. Ele coloca o tema principal e a relação com ela. É uma maneira de você ver tudo como as coisas estão interligadas. Então, ao invés do aluno escrever um texto relacionando as coisas, ele faz as imagens, as figuras, as palavras, as flechinhas que indicam qual que é a relação de um objeto e de outro. Deixa eu dar um exemplo aqui na nossa área. O sistema de equilibração do Jean Piaget, nós estamos vendo na outra disciplina, por exemplo. Você coloca ali, olha, para o Piaget o aprendizado, coloca o aprendizado no centro. Aí a flechinha do desequilíbrio, onde ele começa. Ali na frente, você coloca a questão da assimilação, depois da acomodação, depois do equilíbrio. É um esquema
de um mapa conceitual, porque através de um desenho, de um gráfico, eu fui capaz de apresentar um conceito teórico que eu demandaria um texto para explicar. Essa é a função do mapa conceitual e é muito bom para você fazer apresentações, né? Você tem que apresentar um trabalho para um seminário. Você pode utilizar um mapa conceitual para facilitar a explicação. Deixa eu dar um exemplo para você ter uma noção de alguns truques que nos auxiliam durante essa apresentação. Imagine que eu preciso falar de um tema que eu tenho um tanto de dificuldade. Estudei e o tema não entrou perfeitamente na minha cabeça, mas eu tenho que apresentar um trabalho sobre ele. Se eu levar um texto, se você abrir um slide e ficar lendo um textão desse tamanho aqui, ó, igual dessa apostila, o que o professor vai pensar? O aluno não entendeu nada e só leu. Vai te dar uma nota baixa porque você só leu. E se eu levar um mapa conceitual, vou desenhar aqui, por exemplo, o sistema de equilibração. Você desenha o mapa conceitual, coloca lá, por exemplo, como eu falei, aprendizagem, desequilíbrio, aí você coloca lá assimilação, aí você coloca acomodação, aí você coloca o equilíbrio. Estou fazendo aqui improvisando e rabiscando só para dar uma noção. Eu fiz um esquema de um mapa, tudo rabiscado, evidente, né, que não dá nem para ler direito, ia fazer um desenho bonitinho, se tivesse tempo. Então eu fiz um esquema de um mapa e através das palavras eu lembro da explicação. Então eu vou ganhar nota máxima porque eu olhei a sequência correta ao invés de ler um texto inteiro que eu não ia permitir explicar. Se você lê muita coisa, sobra pouca coisa para você explicar. Essa é a vantagem do mapa conceitual, né? O que ele permite? Ali na página final, na página 3 para 4, enfatizar a estrutura de uma disciplina, mostrar que os conceitos de uma disciplina diferem quanto ao grau, comparar os conceitos, tudo isso faz parte. Bom, eu creio que tenha sido isso. Esses são os instrumentos avaliativos. Qualquer dúvida, podem fazer perguntas. Nas próximas aulas falaremos sobre as avaliações externas, mas por hora é só isso.